Então, vou dar uma recapitulada nas nossas aulas aí, anteriores, e vamos passar para frente, então, com a aula de hoje. Alguém tem dúvida sobre o que eu falei do trabalho, então? Alguém teve dúvida ainda para terminar o trabalho? Os Professor, representantes das duas turmas, três turmas, eu queria que desse uma cobrada no pessoal aí, que ainda não entregou o trabalho. Quem falou pode se manifestar? professor, sou eu, Tabata. Ok. Eu queria saber se você consegue dar um retorno de quem você recebeu o trabalho. Eu posso fazer uma lista e mando. Você é a representante? Não, Então, eu mando para a representante. Quem é a representante mesmo? a Lohane. Lohane. Eu mando para a representante a lista de quem já chegou para mim aqui ou que se perdeu para o caminho e ela repassa para vocês. Tá bom? Tá bom, Tá tá bom, bom, Lohane? obrigada. Você está presente aí? Se tiver, tem uma mãozinha que coloca aí para a gente enxergar que tem alguém querendo falar, tá? É legal? E tem o chat também, que pode escrever a pergunta. Assim, à medida que eu vou vendo que tem perguntas, eu paro a apresentação, a conversa, a apresentação da aula, para responder alguma pergunta ou comentar alguma coisa que foi falada. Tudo bem? E o destaque importante da aula passada foi a visão de que nós estamos dentro do marketing. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ah, Lohane, Sim, coloca para gravar para mim, por favor. já coloquei, já está iniciando a gravação. Tá bom. Que nós temos que nos posicionar sempre quando trabalhamos com marketing no lugar da empresa. E a finalidade da empresa é identificar as necessidades do mercado, o que os concorrentes fazem, trazer para dentro da empresa que vai desenvolver o produto no preço adequado para ser vendido, vai definir onde vai disponibilizar o produto para ser procurado e achado pelo cliente, vai preparar um processo de promoção, uma comunicação promocional e vai informar a disponibilidade desse produto para o mercado. O mercado, então, vai comprar esse produto ou serviço e vai pagar por ele. Esse pagamento, descontando as despesas, vai gerar o lucro que vai dar continuidade para a empresa. Tudo bem? Então, o sistema de marketing e o meio ambiente. Então, o sistema de marketing é o conjunto de instituições e fluxos significativos que liga as organizações a seus mercados. Isso é uma definição do Kotler e vamos entrar em detalhe disso. Uma visão simples do sistema de marketing é, de um lado nós temos a empresa, do outro lado nós temos o mercado. A empresa recebe informações do mercado, comunica com o mercado dizendo que tem os bens ou produtos e serviços que o mercado precisa, e o mercado então paga por esses bens e serviços. Então, olha só, a linha cheia transita produto e serviço. Em troca, o mercado paga com dinheiro para a empresa. E a linha tracejada é informação e comunicação. Então, o mercado informa a empresa do que ele precisa e a empresa comunica o mercado que tem o que ele precisa. Então, esse é o sistema simples do marketing. Sempre vai ter na relação empresa e mercado essa relação. A empresa recebe informação, desenvolve produtos e serviços adequados para satisfazer aquelas necessidades do mercado, comunica o mercado que tem o que ele precisa e o mercado então pede o bem e o serviço, compra
e paga por isso, certo? Então, falou em sistema simples de marketing, é esse que tem a relação entre a empresa e o mercado, que tem uma relação de comunicação e informação, que transita informação e comunicação entre os dois. E uma transação em que envolve produtos e serviços, ou bens e serviços, da empresa para o mercado e dinheiro do mercado para a empresa. Tudo bem? Alguém tem dúvida aí? Quer comentar? Tranquilo? Professora, a informação seria sobre qual é a necessidade soa do público, da sociedade, ou não? Seria outro tipo de Sim, informação? é a informação do mercado dizendo para a empresa o que o consumidor deseja, o que o consumidor precisa, necessita, para que a empresa possa desenvolver esses produtos e serviços e depois comunicar ao mercado. Tá certo? Se a gente lembrar do sistema completo aqui, né, o que nós fizemos? Fomos buscar informações do mercado por meio de uma pesquisa, fomos buscar informações da concorrência por meio de pesquisa, desenvolvemos produtos e serviços na empresa e depois comunicamos o mercado da disponibilidade desse produto. Então, de uma forma simplificada, o sistema simples de marketing ele tem, então, a relação entre empresa e mercado, sendo que informações partem do mercado para a empresa dizendo o que precisa. A empresa desenvolve produtos e serviços, devolve uma comunicação para o mercado dizendo, ó, tem o que você precisa, e se foi feito, bem feito o desenvolvimento do produto, no preço e assim por diante, o mercado vai pedir esses bens e serviços e vai pagar por eles. Tudo bem? Sim. Ok. Outras pessoas que tiverem dúvida, abrem o microfone aí e falam, tudo bem? Já o sistema completo do marketing, ó, só uma coisinha, tem gente com o microfone aberto, não sei se é a própria Lohane, e quando está se mexendo aí, está dando interferência no microfone, está dando, depois a gravação vai ficar com um monte de chiado, e a pessoa que estiver assistindo vai ficar atrapalhada com o chiado da gravação. Então, quando não estiver falando, desliga o microfone, tá bom? Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Se o esquema anterior é o sistema simples da visão do marketing, o slide atual mostra o sistema de marketing completo. Então, eu tenho, se observar bem, tem 3 retângulos, um dentro do outro. Então, o retângulo maior, esse azul mais escuro aqui, dentro desse conjunto maior aqui, que é chamado macroambiente, eu tenho um azul mais claro aqui, chamado de públicos ou microambiente, e dentro dele tem um outro conjunto menor, chamado de sistema central de marketing. Então, imagina que eu tenho um conjunto chamado sistema central de marketing, que está dentro de um conjunto maior chamado públicos, e todo esse conjunto está dentro de um conjunto maior chamado macroambiente, certo? Então, quando eu falo em sistema de marketing, ele é composto de 3 estágios. O primeiro deles, o sistema central de marketing. Se no esquema simplificado eu só tinha a empresa e o mercado, aqui eu passei a ter a empresa como foco ainda, só que eu apresento aqui os 4 principais players que atuam no mercado junto com a empresa. Quem são eles? Os fornecedores, que vão fornecer as matérias-primas, insumos, para a empresa desenvolver o seu trabalho, produzir os seus produtos, prestar o seu serviço. Esses fornecedores, além de fornecer para a empresa,
fornece para os concorrentes da empresa. Então, a empresa compete com os concorrentes, não só na venda de produtos para o mercado, mas ela compete na compra de matéria-prima dos fornecedores. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um caso aí atual. Nós estamos vendo uma discussão na televisão em que a França, por causa do coronavírus, encomendou da China não sei quantos equipamentos, não sei quantas máscaras, certo? O avião estava saindo da China para levar o produto para a França. Uma empresa americana ligou para o fornecedor na China e ofereceu 3 vezes mais o valor que o francês estava pagando pelos produtos, e o avião simplesmente, ao invés de ir para a França, foi para os Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? Hoje, os governos estão encarando que a gente está vivendo um momento de salve-se quem puder. É uma guerra que nós estamos vivendo e sobrevive nessa guerra quem tiver mais agilidade. E, no mercado, as empresas americanas foram e, dado a escassez daqueles produtos nos Estados Unidos, ofereceram 3 vezes o preço para o fornecedor chinês, que aceitou. Você fala, mas isso não é justo. O fornecedor chinês tinha se comprometido em fornecer para a França. Não é justo. Tanto que está dando uma polêmica, né? Essa intervenção de um governo sobre o outro, em cima dos fornecedores, para coibir o livre comércio. Ok? Então, olha só, a França é concorrente dos Estados Unidos, ou as empresas francesas que estavam comprando o produto são concorrentes das empresas americanas que estavam querendo o produto. E aí é um leilão. A empresa americana foi lá e ofereceu 3 vezes o preço que a empresa francesa estava pagando. E o fornecedor chinês, para maximizar o lucro dele, aceitou vender para o americano e falou para o francês, sinto muito, e não entregou o produto para o francês. Tá? Então, olha só, a empresa tem que conhecer muito bem seus concorrentes, ter contratos muito fortes com seus fornecedores, porque pode acontecer coisas como essa. A empresa e o concorrente, e os concorrentes, precisam dos intermediários de marketing. Quem são os intermediários de marketing? Tem intermediários que são aqueles que vão levar os produtos físicos da empresa até o mercado. Então, por exemplo, eu não compro televisão direto da LG. Mesmo a LG tendo fábrica aqui em Taubaté, eu não vou lá na fábrica da LG e compro televisão. A LG produz uma quantidade enorme de televisão e ela distribui esses aparelhos para diversos distribuidores espalhados pelo Brasil, e esses distribuidores vendem para as lojas, para Magazine Luiza, para Casas Bahia, para para todas as lojas, certo? Polishop. E essas lojas é que estão pulverizando o produto nas cidades. Então, o consumidor, ele vai comprar de um varejista, que é uma loja dessa. Ele não compra nem do distribuidor. Né? A gente tem alguns casos aí em que tenda atacadista, macro lá em Quiririm, em que você chega, ele é um atacadista. Só que ele vende para o varejo também. Só que a loja é uma loja como se fosse um galpão. Né? Não tem aquelas gôndolas que uma loja tem, não tem vitrine, não tem nada. Só que assim, se você comprar em caixa, que é o que os pequenos varejos compram lá no macro, no tenda,
você paga um valor. Se você comprar a unidade, é mais caro. Por quê? Porque ele é um atacadista para quem compra volume para revender. Só que se você for comprador final, você pode ir lá e comprar? Pode. Só que o fato de você comprar volume menor, você vai estar pagando mais caro do que aquele que compra a caixa. Tá certo? Porque você avançou um passo dentro dos intermediários. Então, tem intermediários físicos, que transferem produtos da empresa até o mercado, e tem intermediários de comunicação. Vamos dar um exemplo. O publicitário, né, ele, ele faz parte, intermediário, tá certo? Ele faz parte desse grupo de intermediário que vai levar a comunicação da empresa dizendo que tem o produto naquele preço, disponível naquele lugar, por meio de uma campanha publicitária informando o mercado. Então, você pode ter intermediário físico, que transporta efetivamente produto, e tem loja, e você tem intermediário de comunicação, que são aqueles que buscam informações no mercado para a empresa e que levam informações para o mercado. Então, uma agência de publicidade faz uma pesquisa para saber o que o mercado precisa e depois e traz para a empresa. E depois que a empresa desenvolve o produto, ela usa aquela empresa de comunicação para divulgar para o mercado que tem o produto. Certo? Uma empresa de pesquisa, não é uma agência agora, pode ser contratado pela empresa para ir ao mercado buscar informações do que o mercado precisa, para fazer uma pesquisa para ver o que os concorrentes estão fazendo. Então, é um tipo de intermediário, empresa de pesquisa. E depois, quando o produto está pronto, eu uso a agência de publicidade, a assessoria de imprensa, a atividade de relações públicas, para estar me comunicando com o mercado e dizendo, ó, eu sou uma empresa boa, trabalho direito, dou emprego para as pessoas e está aqui meu produto que respeita o meio ambiente, que é sustentável e tal, prefiro o meu produto do que o do concorrente. Tá? Então, o sistema central são aquelas atividades que estão diretamente no dia a dia sendo necessárias para que a empresa faça o seu papel de identificar as necessidades do mercado, desenvolver produtos e serviços, comprar os ingredientes, as matérias-primas, os insumos necessários dos fornecedores para estar produzindo aqueles produtos e serviços, distribuir esses produtos e serviços para chegar até os pontos de vendas e informar para o mercado que o produto está disponível. Tudo bem? Então, vou trabalhar numa empresa e eu tenho que entender quem são os participantes desse sistema central de marketing. Então, de cara, eu vou verificar o quê? Vou lá na área de compras da empresa e vou levantar quem são os principais fornecedores da empresa. Né? De quem ela compra a principal matéria-prima dela, de quem ela compra a segunda matéria-prima principal, de quem ela compra os insumos, e listo. Quem são os principais concorrentes da empresa? Por quê? Eu posso ter milhares de concorrentes, só que tem um grupo de concorrentes que está dentro do meu horizonte ali. É igual numa corrida. Vamos supor que você entrou numa corrida aí, General Salgado, que tem aqui em Taubaté todo ano. Esse ano acho que não teve, não vai ter. Eu não sei direito, quando eu estou correndo, em que posição eu estou. A não ser que eu seja atleta de ponta, em que eu saio na frente, estou lá na frente o tempo todo, eu não sei se eu sou o 10º, 50º, 1000º, não sei.
Não adianta eu ficar preocupado durante uma corrida quem está lá na frente. Eu tenho que estar preocupado com quem está logo à minha frente, que o meu objetivo tem que ser ultrapassar aquele que está à minha frente. E aquele que está logo atrás, porque do mesmo jeito que eu tenho que tentar ultrapassar quem está logo na minha frente, eu tenho que fugir de quem está me alcançando. Quando eu passar quem está à minha frente, eu vou me preocupar para que ele não me alcance e vou passar a me preocupar agora com quem está logo à minha frente. Então, no mercado é a mesma coisa. Eu não vou me preocupar se eu sou uma empresa média, pequena, não vou me preocupar com a maior empresa do mercado. Eu tenho que me preocupar com quem está competindo diretamente comigo. Quem está querendo tirar cliente meu e de quem eu estou querendo tirar cliente. Então, são esses os concorrentes efetivos da empresa. Certo? Então, quando você entra para trabalhar numa empresa, você tem que conhecer quem são os concorrentes. Não são todos que vendem aqueles produtos no mercado. São aqueles que estão competindo diretamente com a empresa. Eu tenho que levantar quais são os intermediários dessa empresa. Então, eu vou levantar a cadeia de distribuição. Quem são os compradores primários da empresa? Os atacadistas, os distribuidores. Aí, para quem eles vendem? O Spani Atacadista compra de mim e ele tem loja em São José dos Campos que vende ali no varejo de São José. Tem loja em Taubaté que vende para os varejistas de Taubaté. Tem loja em Guará que vende para os varejistas de Guará. Então, eu verifico onde eu estou pulverizando meus produtos. Onde é que eu estou vendendo meus produtos? E tenho que conhecer quem são meus clientes. Quem que é o cliente final que eu estou atendendo? Que classe social ele faz parte? Qual é a renda dele? Por que ele compra o meu produto e não compra o produto dos concorrentes? Isso é o papel do marketing no primeiro nível de relacionamento com o seu sistema central de marketing. Dúvida? Vamos ver aí. Vamos escolher alguém para comentar alguma coisa. Então, vou sair daqui. Está aqui. Nós temos aí o Pato Real. Não sei que nome é esse. Paturro, professor. É Paturro. Paturro. Eu sou o Vitor. Verdade, eu sou o sobrenome. Paturro. Isso. Tá. Então, como é que você entende esse sistema central de marketing aí? Professor, eu vejo mais ou menos nessa mesma visão que você apresentou pra gente. Eu acho que a gente tem que observar sempre a perspectiva do lado financeiro e das empresas, porque são elas que ditam as regras do mercado e a relação delas com o consumidor é totalmente pautada nessas regras. Então, mas olha só, o que eu acabei de mostrar foi que se você vai trabalhar no marketing de uma empresa, sim, a primeira coisa que você tem que entender é esse sistema central aí. E no sistema central você precisa conhecer quem são os fornecedores da empresa, tem que saber quem são os concorrentes da empresa, que são aqueles que estão brigando pelo mesmo mercado, tem que listar os intermediários físicos, aqueles que levam os produtos até os clientes, e os intermediários de comunicação, que pode ser a empresa de pesquisa que levanta dados para a empresa, a agência de publicidade, a produtora de vídeo, de áudio, a gráfica que presta serviço para a empresa, certo?
E Certo. tem que levantar quem são os clientes. Então, para você dizer que conhece o sistema central de marketing de uma determinada empresa, você precisa ter num relatório listados os fornecedores da empresa, os concorrentes diretos da empresa, os intermediários da empresa e os clientes da empresa, os clientes finais. Porque daí você está sabendo qual é o horizonte. Então, por exemplo, quantos por cento das minhas vendas eu vendo para o Spani Atacadista, para o distribuidor Peixoto lá do Triângulo Mineiro? Porque daí eu classifico para quem eu vendo mais, o segundo que eu vendo mais, o terceiro, faço uma lista sabendo quem são meus principais compradores. Depois eu vou no mercado e vejo quais as características principais do meu cliente final. De que classe social ele é, como ele pensa, que nível de escolaridade ele tem. Por quê? Isso é importante para eu saber efetivamente com quem eu estou me relacionando. Certo? Então, você migrou para uma outra discussão que é o poder financeiro e tal. Não, vamos pôr o pé no chão. Sistema central de marketing, eu tenho que fazer um levantamento da situação dos relacionamentos diretos que a empresa tem com os seus players, com seus competidores, com seus parceiros. E nesse caso, o sistema central de marketing são esses 5 aí: a empresa, os fornecedores, os concorrentes, os intermediários e o mercado. Ok. Tudo bem? Tá? Tudo bem. Pega bem isso, né? Se a empresa não conhecer, não tiver no seu sistema de informação esses dados, só de ela fazer esse levantamento. Então, por exemplo, entrei para trabalhar no marketing de uma empresa. Por onde eu começo? Primeira coisa que eu vou fazer é perguntar: quem são os fornecedores da empresa? Qual é o poder que o fornecedor tem sobre mim ou que eu tenho sobre ele? Vamos dar um exemplo de poder. A empresa que fabrica aço, certo? Ferro, aço. Quando ela vende para a Volkswagen, a relação a Volkswagen é muito mais forte na compra do aço do que a empresa. Então, se tiver um problema no mercado, a empresa vai atender a Volkswagen em primeiro lugar, porque a Volkswagen é muito grande. A empresa não quer perder a Volkswagen como cliente. Agora, essa mesma empresa de aço vende aço para aquele serralheiro que faz o portão da nossa casa. Faz janela, faz grade. Quem tem o poder na relação aí? O serralheiro ou a empresa que é enorme? A empresa. O serralheiro não é nada para ela. Então, olha só. Eu sou o serralheiro. Quem são meus fornecedores? Eu compro aço da Belgo Mineiro, da Gerdau e tal. Qualquer crisezinha que tiver no mercado, essas grandes empresas vão privilegiar fornecer os produtos que ela produz para a Volkswagen, para a GM, para a Fiat, para a Honda e tal, e o serralheiro vai ficar lá no fim da lista de quem vai conseguir comprar o produto. Ok? Então, eu preciso, se a empresa não tiver mapeado isso, só de eu entrar na empresa e levantar quem são os fornecedores, levantar quem são os concorrentes, levantar quem são os intermediários físicos e quem são os intermediários comunicacionais,
e levantar os principais clientes, consumidores finais, quer dizer, e eu já vou estar dando uma contribuição enorme para a empresa. Porque só de conhecer isso, as pessoas vão falar, puxa vida, mas esse é o nosso principal comprador? Pô, esse fornecedor aqui representa 50% da nossa matéria-prima e nós não temos uma relação próxima com ele? Tudo isso, por quê? Para você atender adequadamente o mercado, você tem que ter controle das relações que você tem com esse mercado. Ok? Então, está aí a importância da gente estar discutindo o sistema central de marketing. Vamos ver quem mais está aqui. Poliana. Está aí, Poliana? Poliana? Tô sim, professor. Então, como é que se avalia o sistema central? Você trabalha já, faz estágio? O que você faz? Não, eu ainda não faço estágio nem nada na área. Já trabalhou? Nessa área, não. Não, qualquer área. Ah, sim, eu trabalho como telemarketing. Em que empresa? Na verdade, é uma empresa que presta serviços para a prefeitura, né? Então, a gente tem uma central de informações, que é a Central 156, a gente registra solicitação, reclamação e tudo mais dos munícipes da cidade. Ok. Então, se você fosse do marketing da empresa que você trabalha, e você fosse desenhar o sistema central de marketing dessa empresa. Então, você já disse, ó, o cliente, você não tem intermediário físico, porque como é prestador de serviço, você presta serviço direto para o seu cliente final, que é a prefeitura. Você tem intermediário de comunicação. Então, você pode ter uma empresa que faz pesquisa para ver que prefeituras, que região está precisando de serviço, né? E que está abrindo uma licitação, por exemplo. Então, você tem alguém pesquisando no mercado quem está abrindo licitação de telemarketing para você preparar a documentação e participar daquela licitação, porque o órgão público contrata por licitação, certo? Então, você tem pesquisa, tem uns sites que ficam mostrando todas as licitações que estão acontecendo no mercado e tal. Então, esse é o intermediário. Depois, você tem que comunicar para o mercado que você presta serviço disso. Então, quando a prefeitura vai fazer uma tomada de preço para montar o edital da licitação, ela entra lá na internet, entra nas páginas amarelas e vê quem que faz serviço de telemarketing que eu posso contratar para fazer serviço para mim. Daí encontra várias empresas, dentre elas encontra a que você trabalha. Então, olha só, eu preciso estar me comunicando com o mercado para falar que eu existo, que eu faço esse tipo de serviço, para o mercado contratar o meu serviço e me chamar para participar da licitação. Então, você precisa conhecer os intermediários de comunicação. Quem são os seus concorrentes? Aqui em Taubaté, vocês prestam serviço, você tem um concorrente que presta serviço para a prefeitura, fazendo cobrança, que não sei se é a mesma empresa que você trabalha, pode ser outra. Ela começou como central de cobranças, aí foi se estendendo para isso. Isso. Aí tem a Kairos, que faz serviço para a LG, tem um braço aqui da empresa lá de São José que chama... esqueci agora. Tem a minha própria empresa, né? Vital Comunicação, prestava serviço para a LG, tá? Que posso também entrar numa licitação da prefeitura. Entendeu? Então, tem que levantar as que estão aqui na região, São José, Pinda, Taubaté e tal, porque está concorrendo com a empresa, e levantar hoje, como o mercado está dentro do meio eletrônico, até empresas de São Paulo, do Rio e tal, que podem vir participar da licitação e concorrer. Então, você precisaria levantar quem são esses concorrentes. E fornecedores? Eu tenho que conhecer.
Então, fornecedor de telefonia, né? Tem que saber quais os preços praticados em telefonia pela Vivo, pela Claro, tem outras, as conhecidas são essas, mas tem para telemarketing, tem empresas que fazem serviço só em atacado, né, que seria telemarketing, que não vende para o varejo. Então a gente não sabe nem o nome, tá? Mas tem que levantar. Por quê? Porque um dos insumos caros do telemarketing é a telefonia. Então, eu tenho que saber para estar sempre buscando. Você deve não sei quanto tempo você trabalha lá, mas se faz algum tempo, já deve ter mudado o provedor de telefonia uma ou duas vezes nos últimos 2, 3 anos, porque existe uma briga entre as empresas de telefonia em relação a preço e serviço. Tá? Então, eu tenho que saber. Fornecedor de mão de obra. Telemarketing tem um turnover, que é entrada e saída de funcionário, muito intenso. Então, para eu manter o serviço que eu presto para o meu cliente, eu tenho que ter condições de contratar pessoas, treinar pessoas para substituir aqueles que vão embora espontaneamente, porque pediram demissão, e aqueles que não renderam no serviço e que tiveram que ser mandados embora. Tá? Então, olha só, qualquer empresa, se eu estiver trabalhando no marketing, eu tenho que ter muito claro essas informações, porque essas informações são básicas para a empresa competir no mercado. Ok? Entendeu, Poliana? Sim. Então, o sistema central de marketing, para qualquer empresa, tem essa característica. Uma terceira pessoa para a gente continuar. Nós temos aqui a Mariana Santos. Tá aí, Mariana? Estou sim, professor. E aí, onde é que você trabalha, o que você faz, como é que você enxerga isso, o sistema central de marketing na empresa que você atua? Bom, eu faço estágio em uma empresa que é transportadora de resíduos daqui de Jacareí, e eu acredito que o marketing na empresa onde eu trabalho, eu não entendo muito sobre essa área, é uma área que estou começando a aprender agora. Ela é importante justamente por causa dessa questão dos fornecedores. Como ela é uma empresa que faz transporte de resíduos e tudo mais, é importante dizer para quem que a gente vende os produtos, esses resíduos, para onde eles serão destinados, e eu acho que o sistema de marketing entra justamente nisso. Nessa parte de Então, entender. mas vamos entender, ó. Você transporta resíduo. Então, o seu cliente, quem contrata você... Opa, entrou alguém aí, está com o microfone aberto. Feche, por favor. Você presta serviço para órgãos públicos, prefeitura, por exemplo, para, se tiver resíduo controlado, presta serviço de transporte de resíduo para farmácia, para hospital, para clínica, que daí é um transporte mais complexo. Transporta resíduo para fábricas, né? E aí é assim, os seus clientes são esses, que pagam para você retirar o resíduo dele e levar até o destino final, que pode ser um aterro sanitário, pode ser alguém que faz a incineração de resíduos tóxicos, por exemplo, de hospitais e tal, pode ser recicladores, né? Então, o seu sistema de marketing tem como fornecedores quem? Empresa que fornece caminhão para você, empresa que tem máquinas para movimentar resíduo. Eles são fornecedores. Aí você tem um cliente que é quem te contrata para você retirar o resíduo dele.
E você tem um outro cliente que é quem ou vai receber esse resíduo, você vai pagar, daí ele passa a ser um fornecedor, por exemplo, um aterro sanitário é um fornecedor seu, porque você tira o lixo da cidade e tem que dar destino para esse lixo. Então você vai transportar até o aterro sanitário. Ou você ou a prefeitura, por exemplo, tem que pagar para aquele aterro sanitário receber o lixo. Agora, se você está tirando alguma sucata de empresa, essa sucata você está retirando e ela tem valor no mercado. Então você pode vender essa sucata para alguém que faz reciclagem de sucata. Ok? Então olha só. Você tem que entender, se estiver na área de marketing da empresa, as diversas nuances que envolvem os fornecedores da empresa, que envolvem os clientes da empresa, os diversos tipos de clientes, e depois ver quem são os concorrentes. Quem mais retira? Ah, tem uma infinidade de empresas. Quais são aquelas que estão competindo comigo no dia a dia? Tem que saber. Quem são meus intermediários? Se eu estou fazendo serviço para a empresa pública, é aquele negócio que eu já falei para a outra lá, né? Que eu tenho que ter lá alguém verificando as licitações que estão sendo abertas para retirar resíduo. Se eu atuo para a empresa privada, eu tenho que ter vendedor visitando a empresa e divulgando que eu faço esse serviço para quando ela precisar, ela lembrar de mim. Eu tenho que fazer propaganda, mas não propaganda no jornal, na revista, na TV. Tem que participar de feiras que falam de resíduo, tem que fazer comunicações técnicas para os diversos possíveis clientes que eu tenho. Né? Então, olha só, essas 5 caixinhas aí, certo? Em qualquer negócio que a gente vier a discutir aqui, a primeira tarefa de alguém que vai trabalhar em marketing é levantar essas características. Tá? Tá claro para todos? Tá ok. Então vamos voltar aqui na minha apresentação e vamos continuar mais um pouco. Como eu falei, o sistema central de marketing, ele está dentro de um conjunto maior que é chamado públicos ou microambiente. O que é isso? A empresa sofre efeito direto da relação com fornecedores, concorrentes, intermediários e mercado. Porém, ela é influenciada pelos públicos. Quem são esses públicos? Por exemplo, a comunidade financeira, bancos, financeiras. Por quê? Porque são essa comunidade financeira que vai fornecer os recursos financeiros para a empresa operar. Então, por exemplo, se ela precisa comprar uma máquina, ela precisa do banco pegar um empréstimo para comprar aquela máquina. Ela precisa mostrar para o banco que ela é uma empresa sólida e que ela não vai dar calote. Tá certo? Então, o banco precisa confiar nela. Se ela é uma empresa que vende produtos que precisam de financiamento, né, por exemplo, eu vendo geladeira. Quantas pessoas conseguem entrar numa loja e comprar uma geladeira de R$4.000 à vista? Muito poucas pessoas. Então eu preciso ter um banco junto comigo para que eu fale, ó, à vista custa R$4.000, mas você pode pagar em 40 parcelas de R$150, tá? Para o banco tal. Tem um banco que financia a pessoa. Então ela vai pagar 40 parcelas de 150, vai pagar R$6.000, 4.000 o banco vai pagar para você, que é o preço à vista, e 2.000 o banco vai ficar para ele, que é o juro que ele está cobrando para financiar aquela pessoa. Então as empresas precisam dos bancos que fazem parte da comunidade financeira, tanto quando ela precisa
investir em algum equipamento ou fazer uma nova loja, fazer um novo prédio, como quando ela precisa que o banco financie os clientes dela para conseguirem comprar os produtos que estão sendo vendidos. A imprensa faz parte dos públicos, por quê? Porque a imprensa ela vai divulgar as coisas boas que acontecem com a empresa e também as coisas ruins. A empresa isenta, ela vai ficar de olho no que acontece dentro daquele microambiente e vai estar divulgando coisas. Então, por exemplo, na aula passada eu falei que o jornalista, hoje eu não sei mais se acontece isso, deve continuar acontecendo. O jornalista que precisava fazer uma matéria em outra cidade, né, ele não tinha um carro para ir, porque o carro da empresa, do jornal, da televisão, estava fazendo outra matéria, né? O pessoal da empresa que ele trabalha podia ligar para uma montadora e falar, ó, eu estou precisando de um carro para um jornalista fazer uma matéria lá em Paraty e eu estou sem carro aqui. As empresas tinham lá alguns carros disponíveis para fornecer para esse jornalista ir fazer a matéria. Fala, pô, mas por que a empresa faz isso? Tá aí, ó. Porque a imprensa faz parte do microambiente, dos públicos que circulam em volta da empresa. Ela tendo um bom relacionamento com a imprensa, não é para a imprensa não divulgar ou esconder um problema que a empresa tem, mas a imprensa que tem esse relacionamento, o dia que ela vê que tem um problema na empresa, ao invés dela sair já divulgando, ela vai perguntar para a empresa, ó, chegou uma notícia para mim, falando isso, isso, isso. Você quer dar a sua versão sobre o tema? E daí a empresa dá a versão e a imprensa vai divulgar com a versão de um lado, a versão do outro, e a população é que vai decidir o que está certo e o que está errado, mas ela deu chance de defesa para a empresa. Se a empresa está apartada da imprensa, não conhece os jornalistas, não conhece ninguém, ela também não é conhecida. Aí as pessoas agem com desconhecimento. E um exemplo que eu sempre dou é assim, né? Notícia, fulano de tal atropelou uma pessoa na rua e a pessoa morreu. A nossa reação para essa notícia, ela tem duas formas de ver. Pode ter mais, mas vamos falar em duas. Se eu não conheço fulano de tal, eu não sei definir se é uma boa pessoa e que, poxa, deu azar e acabou atropelando alguém e essa pessoa morreu. Eu não sei isso, porque eu não conheço a pessoa. Agora, se o fulano de tal é o meu companheiro de sala de aula, que meu amigo, faz 5 semestres que eu tenho aula junto com ele, não, 3 semestres, 2 semestres. O cara é gente fina, puxa, responsável e tal. Ele atropelou e a pessoa morreu, você vai falar, puxa, que azar que deu, ele não merecia isso, tão boa gente. Então, olha só, quando eu não conheço, a minha avaliação é isenta, né? Muitas vezes preconceituosa, eu acho que a pessoa não presta mesmo, ó, matou alguém e tal. Se eu conheço, é preconceituosa, porque eu conheço, eu parto do princípio que a pessoa é boa. Então, o conhecer ou não conhecer leva a atitudes diferentes. Eu não conheço, eu nem procuro saber, ó, já
cara morreu, poxa, esse atropelou aí, negligente. Se eu conheço, eu vou procurar saber. Pô, meu amigo, puxa vida, o que aconteceu com ele? Deve estar mal pra caramba e tal, tal, tal. É a mesma coisa que a preocupação das empresas em ter a imprensa próxima dela, né? Conhecendo suas boas realizações, até porque quando tiver um problema, a pessoa vai saber, poxa, mas essa empresa tem projeto social, ela faz isso, pô, aconteceu, deve ter sido um acaso mesmo, não foi negligência, vamos lá conversar com a empresa. Tá? Outro agente, outro público do microambiente é o governo e os legisladores. Então, numa cidade, é o prefeito e os legisladores são os vereadores. Se é no estado, é o governador e os deputados estaduais. Se é no governo federal, é o presidente, deputados federais, senadores, que fazem parte desse microambiente. Por que é importante eu conhecer essas pessoas e saber como elas pensam, como elas enxergam o negócio? Vamos dar um exemplo bem prático. Nós temos em Barreto uma tradição de rodeio. A cidade gira em torno aquele período por ano que tem lá os rodeios, tem toda uma riqueza que gira em torno daquela situação, certo? Aí, aqui em Taubaté, nós temos o Sindicato Rural, na estrada de Ubatuba ali, do lado esquerdo, quando você está passando pelo Belém, você vê lá uma construção, várias árvores, um negócio, ali funciona o Sindicato Rural. Pô, o Sindicato Rural olha e fala, pô, precisamos ter uma renda para ajudar aí a tratar da nossa área rural e tal. Poxa, vamos lá em Barreto e vamos ver como é que eles fazem para ter aquele rodeio, aquela festa de Barreto, que é uma arrecadação enorme. Aí eles vão lá para Barretos, aprendem tudo, consegue alguém lá que fale, eu vou prestar serviço para você e vou montar esse processo em Taubaté e tal. Aí eles vão, encontram uma área para construir uma arena, para fazer os rodeios, para fazer os shows, organiza tudo isso. E aí, um vereador entra com um projeto lá na Câmara, proibindo rodeio por causa da agressão aos animais. Eu não fui verificar o que pensavam os vereadores, eu saí investindo para construir aquele negócio de rodeio e shows. E, de repente, eu já fiz um enorme investimento e passa uma lei municipal lá na Câmara proibindo rodeio. O que aconteceu? Eu, por não ter levantado a situação, por não ter feito uma consulta, por não ter feito lobby junto aos vereadores para que tivesse gente para defender a causa, perdi todo o meu investimento. Vamos ver um outro exemplo. Você já deve ter ouvido falar de paintball, né? Então eu monto lá uma trilha, obstáculos, construções, e eu monto essa pista, compro aquelas armas que dão tiro de tinta, e aí eu monto esse negócio. Então vem lá 5, 6, 10 amigos e divide em 2 grupos, e cada um é uma cor lá, e eles vão lutar, fazer estratégia para vencer. Quem acertar os outros, quem sobrar, ganhou a guerra. Ok? Em resumo, paintball é isso.
Aí deu certo, estou ganhando dinheiro, beleza, só que é pequenininha a minha pista e tem muita procura. Eu vou, tá, estou ganhando dinheiro, vejo as armas e as balas de tinta melhores no mercado, faço o investimento, alugo ou compro uma área maior, faço pistas, vários tipos de pistas para servir bem aos clientes, ok? Só que vou fazendo a par do que pensa governo e legisladores. E, de repente, tem um movimento desarmamentista no país e aparece lá alguns defensores que falam, ó, inclusive os jogos que envolvem armas, que envolvem morte, que envolvem guerra, que envolvem essas coisas, eles influenciam para que a criança, para que o jovem cresça rebelde, que cresça pensando em matar os outros e tal. E aí, sem a empresa saber, né, tem um movimento proibindo qualquer coisa que tenha violência. Eu não estou falando um absurdo, não. Nos dois casos que eu estou citando, é verdade. Em Taubaté é proibido fazer rodeio, né? E, um tempo atrás, tinha toda uma discussão de proibir a venda de jogos, inclusive eletrônicos, que tivesse a guerra, a violência. Não passou. Continua tendo jogos, né? Mas teve um movimento pesado para acabar com os jogos. E, de repente, eu estou fazendo um enorme investimento para aumentar o meu serviço de paintball e tem uma lei que eu recebo uma notificação lá dizendo, ó, não pode mais ter essa atividade aqui na nossa região, no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, e você dançou. O quarto item aí são os grupos de interesse. O que são grupos de interesse? São os defensores, no caso do rodeio, que os defensores dos animais que fizeram lobby junto aos vereadores para passar a lei proibindo, né? Então, o grupo de interesse é esse, os defensores dos animais, o pessoal do meio ambiente, tá certo? A empresa está poluindo, tal, daí vai lá e faz um movimento para que a empresa seja multada, não possa mais funcionar na cidade, e assim por diante. Em Caçapava aconteceu isso. Não estou defendendo a empresa, ela devia ter problemas até. Aí tinha uma empresa chamada FAE, escrevia FAET, acho, que fazia baterias em Caçapava. E bateria é uma atividade poluidora, certo? Poxa, então não podemos fazer uma bateria? Mas então a gente não pode ter celular, porque tem bateria no celular. Eu não posso ter nenhum equipamento que use bateria, pilha, daquela maior, daquela menor, daquela menorzinha, não posso. Não posso ter relógio, porque tem pilha. Carro, não pode ter, porque tem bateria lá dentro. E aí, a pressão em cima da empresa foi numa velocidade tão grande que a empresa não conseguiu cumprir todas as exigências que vieram lá em Caçapava sobre ela, e a empresa saiu de Caçapava. Não sei se ela faliu, né, fechou de vez, daí quem trabalhava com isso perdeu emprego, sei lá, ou se ela mudou para outro lugar que aceitava o serviço que ela fazia. Certo? Recentemente, a GM andou ameaçando sair de São José porque um grupo de interesse, que são os sindicatos, que estão defendendo os trabalhadores e tal, começou a exigir tanta coisa da GM
que ela falou, estou indo embora. A GM já chegou a ter em São José 12 mil funcionários. Há 2 anos atrás eu fui visitar a GM com um grupo de alunos aí da engenharia, só uma fábrica funcionando, com menos de 4 mil funcionários há 2 anos atrás. Hoje deve ter menos de 3 mil funcionários. Certo? A Ford saiu de São Paulo e foi para Camaçari. Em São Paulo, ela era tida como uma empresa que explorava o trabalhador e não sei o quê. Foi para a Bahia, que não tem empresa nenhuma, e de repente aqueles que eram criticados o tempo inteiro em São Paulo, na Bahia eram tidos como reis, porque davam emprego, o benefício, a plano de assistência médica, um restaurante de qualidade, o funcionário podia comprar carro com desconto. Então, olha só, o grupo de interesse na região do ABC começou a criticar tanto a Ford que ela foi para Camaçari. Começou a criticar tanto a Volks, que ao invés de ela expandir no estado de São Paulo, foi para Santa Catarina, não, para o Paraná, em São José dos Pinhais, tem uma fábrica da Volks lá. A GM foi não sei para onde, no Rio Grande do Sul. Porque os grupos de interesse você tem que trazer para perto e mostrar, ó, eu estou gerando emprego, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Né? E tem que ceder. As empresas cedem para esses grupos de interesse. Só que chega um determinado momento que o limite passa, ultrapassa, e a empresa vai embora. Ela sai da região. E aí, por fim, tem o público em geral. Professor, Sim? Pode falar. Os grupos de interesse, então, no caso, tipo assim, a empresa que tem um grupo de interesse que precisa conquistar eles para ficar do lado da empresa ou não? Não necessariamente. Ó, Não entendi muito essa parte em relação a empresa, mercado e empresa. ó, são os públicos. Eles existem. O governo existe, a Câmara existe, né? Aqueles públicos existem. A empresa está inserida num conjunto menor, que é o Sistema Central de Marketing, que está dentro de um conjunto maior, que são os públicos. Então, ela tem que interagir com esse público. Ela tem que estar indo... o prefeito precisa conhecer a empresa, os vereadores precisam conhecer, né? Precisa saber que a empresa gera emprego, que ela traz divisas, impostos para a cidade, né? Traz riqueza para a cidade. O grupo de interesse, quais são? Se tem algum sindicato, os ambientalistas, os defensores dos animais, né? Representação de bairro. Tem de monte. Dependendo de cada empresa, tem seus grupos de interesse. A empresa precisa, até o relações públicas, não sei quem está falando, se é jornalista ou relações públicas, um dos papéis do relações públicas é conhecer muito bem esses públicos, porque lembra, alguém perguntou na aula passada, ou acho que perguntou, poxa, mas eu não entendia, então, não entendia, né? Por que relações públicas, jornalistas precisam conhecer marketing? E daí eu falei, ó, enquanto o publicitário trabalha mais voltado para a comunicação mercadológica, dentro do sistema central de marketing, ele é um intermediário que leva informação para o mercado, falando que tem o produto no preço disponível no local tal, para os possíveis compradores. A assessoria de imprensa, que são os jornalistas ligados à empresa, as relações públicas que fazem a comunicação institucional com o público interno, comunicação interna, comunicação administrativa envolvendo a administração da empresa e comunicação institucional com o público externo, tem que estar convidando os grupos de interesse,
os prefeitos, os vereadores, né? Voltando lá para a apresentação para não esquecer ninguém, a comunidade financeira, os bancos, o público em geral, para estar vindo conhecer a empresa por meio de jornal feito na empresa, os eventos que a empresa faz, ela convida os gerentes de banco, convida a imprensa, convida o prefeito, os vereadores, o pessoal do Greenpeace, estou usando esse nome para falar do pessoal do meio ambiente, o pessoal dos animais, né? E os líderes de bairro, que é público em geral, os vizinhos daquele bairro onde a empresa está inserida. Para quê? Para que, lembra do exemplo? Quando eu conheço a pessoa que atropelou alguém, matou alguém, eu vou procurar saber, porque eu fico com dó, pô, eu conheço a pessoa, é gente boa e tal, pô, que pena, nossa. Se eu não conheço, é mais um que matou alguém, eu não quero saber. Então, a empresa tem que mapear os seus públicos, né? Então, eu falei assim, ó, comecei a trabalhar no marketing de uma empresa. Primeira coisa, eu tenho que ir lá no sistema central e levantar os fornecedores, concorrentes, intermediários e os clientes. Entendi bem isso. Agora eu tenho que estudar o microambiente, que são os públicos. Então eu tenho que levantar quem é a comunidade financeira, quem faz parte, os órgãos de imprensa, os governantes e os legisladores da região, da cidade, os grupos de interesse que têm relação com a empresa, porque, por exemplo, se minha empresa não tem nada a ver com animal, né, eu não preciso estar me aproximando dos defensores dos animais. Mas, por exemplo, do sindicato, eu preciso estar me aproximando. Certo? Eu preciso convidar o sindicato para que o sindicato saiba as coisas boas que a empresa faz, quanto ela gera de emprego, que ela paga todo mundo em dia, que ela dá uma alimentação adequada, que dá cesta básica, que tem transporte, que tem serviço médico, né, plano de saúde, para que o sindicato veja que se ele fizer uma pressão e a empresa for embora, ou mandar funcionário embora, o funcionário não perde só o salário, ele perde os outros benefícios que muitas vezes as pessoas não lembram que tem. Certo? Só quando a gente é demitido que a gente cai na real. Puxa vida, eu reclamava que eu recebia tanto, mas olha só, parte do que eu não recebia depositava no fundo de garantia, que é uma garantia que eu tinha para receber lá na frente. Parte pagava o INSS para eu aposentar. Parte a empresa me dava uma alimentação, uma cesta básica, um plano de saúde e tal. Agora eu fui demitido, não tenho mais plano de saúde, não tenho mais cesta básica, não tenho mais alimentação na empresa, tenho que comer em casa, é mais um comendo, sem ter o que comer. Tá certo? Então, a empresa precisa estar comunicando isso para os grupos de interesse, para que na hora de tomar uma decisão radical, esse grupo de interesse pense nisso. Tá certo? E o público em geral a empresa está aqui, ela gera emprego, vamos supor, a Nestlé lá em Caçapava. Qual a importância da Nestlé para Caçapava? Caçapava é uma pequena cidade. Quantos empregos a Nestlé gera? Quanto ela gera de imposto de ICMS? Quanto ela paga de ISS para a prefeitura? Tudo isso a empresa tem que tomar à frente e conhecer os públicos e avaliar até, olha que interessante. Quando eu conheço os públicos, eu vou lá e avalio cada um daqueles públicos
qual a importância de 0 a 10, por exemplo, que ele tem para a empresa e qual o nível de risco que ele traz para a empresa. Tá? Então, posso chegar à conclusão, a imprensa não é muito importante para mim. Então, ela tem 2 de importância. Mas, em termos de risco, ela tem 8, porque se a imprensa começar a falar mal da minha empresa, eu posso fechar. Certo? Então, nós estamos falando aqui que o sistema de marketing é composto por 3 camadas e o profissional de marketing precisa fazer a leitura dessas 3 camadas para poder enxergar como que a empresa está no mercado que ela atua. Respondi sua pergunta? Sim? Sim, professor. Obrigada. Então, esse é o segundo estágio da do nosso sistema de marketing. Vou parar aqui e vou abrir de novo para a gente conversar. Vamos ver quem está na lista. Quem que é esse LT aqui? Larissa Tavares, Vanessa. Vamos pegar a Mariana Santos. Está aí? Mariana Santos? Oi, professor. E aí, Mariana, como é que você vê os públicos do sistema de marketing? Eu acho. Eu não sei bem definir isso. Não sei, professor. Não sei. Não entendi o que você falou. É que eu não entendi muito bem essa parte do. Então você tem que perguntar, entendeu? Porque Não. justamente a aula é para vocês entenderem. Se eu não me fiz entender, você tem que falar, professor, não entendi direito como essa outra moça, que eu não lembro o nome, perguntou e eu expliquei. O que você não entendeu? Vamos lá. É sobre essa questão do público. Eu sei que é importante e tudo mais, especialmente para definir o produto e o que Então vamos ele falar de precisa. você como uma empresa, certo? Aham. Você tem o seu sistema central de marketing ali, que são os seus fornecedores, com quem você se relaciona e você vende o seu serviço, ok? Certo. Mas você Uhum. faz parte de uma comunidade. Vamos chamar o público de comunidade. Você faz que curso? Jornalismo. Jornalismo. Você faz parte de uma comunidade. Você mora em que cidade? Jacareí. Jacareí. Tá. Em um bairro lá de Jacareí. Ok? Você frequenta Certo. algum clube em Jacareí? Já frequentei. Tá. O Espéria. Espéria é em Jacareí, não é? Não, Oi? Espéria é em São Paulo. É que eu conheci os clubes de Jacareí, não lembro mais. Clube. Trianon. Frequenta clube lá. Ok. Você deve ter lá algumas lojas que você sempre visita para encontrar uma roupa, um sapato que você quer comprar. Tudo bem? Certo. Sim? Sim. Sim. Você corta cabelo. Então você tem lá uma cabeleireira ou alguns que você, vez ou outra, vai fazer lá o corte de cabelo, um penteado, tirar a sobrancelha, pintar a unha, essas coisas. Não é isso? Tem? Tem. Sim, tem. Né? Aí você tem o seu passado lá em Jacareí, que foram as escolas que você estudou, né? Pessoas que estudaram com você e te conhecem, encontra na rua, pô, fiz primário com aquela pessoa. Encontra um professor que você teve aula no colégio. Certo. Seus pais têm um rol de amigos que conhecem o seu sobrenome, porque seu pai tem um sobrenome, você tem o mesmo sobrenome. Então, você precisa fazer o mapeamento desse seu relacionamento, porque se um dia você tiver um problema, lembra? Quem você conhece, você defende, quem você não conhece, você acusa. Sim. Então você tem esse Entendi. mapeamento aí, por quê?
Ah, então, quando eu for no cabeleireiro, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa preocupada, que eu estudo, que eu faço escola em Taubaté, que eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite, eu quero um futuro melhor para mim. Quando eu vou lá comprar vestido, eu também mostro que eu sou uma pessoa preocupada, né, que faço parte de uma família tradicional de Jacareí. No clube que você frequenta, ou frequentava, você tem lá seus relacionamentos, as pessoas te conhecem. A mesma coisa é a empresa. A empresa está inserida em Taubaté, eu vou lá em Jacareí. Vamos ver um exemplo. Eu trabalhei na Papel Simão em Jacareí, que hoje é Fibria, né? Lá quase em Guararema. Quando eu fui trabalhar na Simão, chamava Simão ainda, eu fui trabalhar em 91 lá. Você tem quantos anos? Você nasceu em que ano? 2000. Então, você é novinha, você nem viu isso. Mas se você perguntar para o seu pai, para o seu avô, eles vão falar. O rio Paraíba que atravessa Jacareí, ele tinha água preta. De vez em quando, aparecia um monte de peixe morto no rio. Cara, E sabe por quê? Porque a fábrica de papel que tinha lá perto de Guararema pegava a água do rio, produzia celulose e papel e devolvia a água para o rio com lixívia, que é um líquido preto, cheio de enxofre, cheio de soda, e tirava todo o oxigênio da água do rio. Então, além do rio ficar um rio preto, feio, matava a vida que tinha dentro do rio. Quando eu fui trabalhar na fábrica, era assim. Aí a Votorantim comprou a fábrica em 92 e investiu em tratamento de efluente, tratamento da água. Tinha uma chaminé que soltava um cheiro de ovo podre insuportável. Fizeram uma caldeira para queimar as coisas e a chaminé foi para 120 metros de altura para pegar uma corrente que o pouco cheiro que saísse, essa corrente levava para a região fora da cidade. Ah, mas de vez em quando ainda tem um cheirinho. De vez em quando tem. Tem uma inversão térmica, não tem como dispersar o coisa, chega um cheirinho. Mas se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, como era o cheiro da Papel Simão na década de 90, 80, até o começo de 90, eles vão falar para você que era um cheiro de ovo podre insuportável. Eu ia trabalhar, quando eu chegava em casa, eu tinha que tirar a roupa e pôr para lavar, porque minha mulher achava que eu estava fedendo. Eu estava mesmo. Aí veio uma legislação em que, ao invés de tirar a água antes, usar e depositar depois da fábrica, não. A fábrica tinha que captar a água depois que o rio passava, trazer para ela, usar a água e devolver para o rio antes. De tal forma que, se ela depositasse sujeira no rio, ela mesma ia captar para usar de novo na fábrica. Então, tudo isso, né, são preocupações que a empresa tem e que, na época, todo mundo falava, gera emprego, mas é fedida, gera emprego, mas polui o rio, gera emprego, mas isso. A empresa olhou para tudo isso e teve que fazer um trabalho junto à comunidade para melhorar a imagem dela junto à comunidade. Ela é de Jacareí, tá certo? Os governantes de Jacareí adoravam, porque é a primeira ou segunda maior empresa de Jacareí, em termos de arrecadação, porém, era Sugismuda. Entendeu? Então, você está dentro de uma comunidade
E você tem que tratar essa comunidade como um conjunto em que você tem que se relacionar. Você faz parte de uma sociedade e que tem diversas nuances que você tem que estar se relacionando, tá certo? Para o dia que você precisar, que alguém ouvir falar de você, sabe quem você é, sabe que você é honesta, sabe o que você faz, para não te denegrir ou te dificultar as coisas. Beleza? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quem mais? Deixa eu ver quem mais está aí. Nós estamos com 15 pessoas ou 10 pessoas? 10 pessoas. Por que está dizendo 10 de 15 aqui? Tá bom, vamos continuar aqui então. Vou voltar lá para o slide, tá? Mostra 10 de 15, professor, porque como se tivesse entrado 15 pessoas, e daí saíram essas 5 e daí só estão 10 agora. Ah, ok. Tá. E a empresa, no primeiro nível, está no sistema central de marketing, ela faz parte de um conjunto maior que são os públicos e faz parte de um conjunto maior que é o macroambiente. E aí o macroambiente, enquanto os públicos, a empresa tem mais facilidade de se relacionar, porque eles estão em volta da empresa, estão ligados à empresa, né? Faz parte da cidade que ela está, do bairro que ela está, e assim por diante. O macroambiente, ele passa a ser geral. Então ele tem lá, ó, demografia. Demografia, o que é demografia? É influenciado por pessoas por metro quadrado ou por quilômetro quadrado que tem densidade demográfica na região, tem muita gente ou tem pouca gente. Idade média, como é que é a curva de idade daquela região, daquela cidade, daquele país, aquele estado. Qual é a religião predominante? Então, o Brasil tem predominantemente religião católica, né? Já foi 70%, não sei hoje quantos por cento representa a religião católica, mas a empresa sabe que ela está numa região em que, não posso falar nada contra a religião católica, porque senão eu tenho um problemão, que ela domina o mercado, né? Então, o macroambiente são coisas que estão fora do controle da empresa. Ela tem que saber que a demografia pode afetar a empresa, mas ela não tem muito contato, ela não tem muito como saber o que está acontecendo. Economia. Vamos dar o exemplo que nós estamos vivendo hoje. Minha empresa estava redondinha, eu tinha meus clientes, tinha meus fornecedores, meus intermediários, eu me relacionava bem com os bancos, a imprensa me adorava, eu tinha um bom relacionamento com o prefeito, com os vereadores, os grupos de interesse que têm relação com a minha empresa, eu sempre estava junto com eles, participando das decisões, chamando para tomar decisão comigo, o público em geral, beleza. De repente, não sei de onde, vem um tal de vírus, coronavírus, né? E de repente, para evitar morte em massa, tem um decreto do governo dizendo, ninguém pode sair de casa, isolamento social. E a empresa que estava tudo certinho com ela, não pode continuar produzindo, não tem perspectiva de quando vai conseguir produzir de novo, só que ela tem que pagar as contas dela, tem que pagar funcionário, e de repente ela tinha um grupo de funcionário dedicado, que fazia o que ela precisava e tal, e ela tem que reunir as pessoas e falar, pessoal, sinto muito, eu não vou aguentar, vou fechar a empresa. Hoje eu vi uma notícia que nesse um mês e pouco de coronavírus, 600 mil pequenas empresas fecharam.
Se cada uma delas tinha 5 a 10 funcionários, foram 600 mil vezes 5, dá 3 milhões a 6 milhões de desempregados por conta dessas 600 mil empresas que fecharam. Então, o macroambiente é aquilo que você tem que estar de olho nele, né? E procurando ter reservas, né? Eu tenho amigos que estão desesperados, porque são pessoas que não têm reserva financeira. Não têm emprego, são comerciantes, têm loja, então ele tem um bom estoque lá, um tem estoque de carro, outro tem estoque de roupa, outro tem estoque não sei o quê. Mas dinheiro, ele não para o dinheiro. Quando ele tem dinheiro, ele compra mais carro, compra mais roupa, compra mais aquilo outro. De repente, ele não podia esperar que de uma hora para outra ele não ia vender mais carro. Ninguém está comprando. Ninguém sabe se vai ter emprego amanhã. Então não está comprando. E de repente ele tem lá 1 milhão, 2 milhões de carro na loja dele e está fazendo isso para arrumar dinheiro para sobreviver. O que ele está fazendo? Muitos estão demitindo funcionário. Aí, olha só, um problema da economia, que é aqui do macroambiente, tá certo? Reflete em leis e política que vem até para o público aqui, que são os governos legisladores, e lá no nível do governo federal, o governo está falando o quê? Ó, quem era autônomo, quem não tinha carteira assinada, nós vamos dar um jeito de, durante 3 meses, pagar R$600 para a pessoa, pode ter até 2 pessoas na mesma família e tal, para pelo menos você ter dinheiro para comer. E as empresas que estão sem condições de pagar os funcionários, o governo está tendo que, não demita o funcionário, diminui a carga de trabalho dele, você paga lá 25% e eu pago 75% do funcionário. Ou você paga 50% do funcionário e o governo vai pagar 50%. Por quê? Se ele não fizer isso, a empresa não tem como pagar o funcionário, ela vai demitir o funcionário ou vai até fechar a empresa. Então, olha, eu estou fazendo tudo direitinho na minha empresa. De repente vem um coronavírus e destrói a economia do país. E a cada dia que nós ficamos sem trabalhar, sem ter aula, sem ter tudo isso, a gente vai ficando com maior problema. Só que isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Não é só com a gente. Só que quem é mais rico, né, vai sair bem. Por exemplo, os bancos. Porque você não tem dinheiro para pagar as contas, você vai pegar dinheiro no banco, vai entrar no cheque especial, vai deixar de pagar o cartão de crédito. Tudo isso aí vai gerar juro, correção e assim por diante. As pessoas vão todas ficar enforcadas sem dinheiro. Não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, que são as empresas. Outro aspecto do macroambiente, leis e política. Certo? Toda hora, não só no nível do vereador, que faz parte do meu público, porque eu estou aqui na cidade de Taubaté, eu tenho que conhecer os vereadores, mas no nível estadual, o pessoal está fazendo leis, no nível federal está fazendo leis. Tem os interesses políticos. Quantos não estão aproveitando essa crise do coronavírus para fazer campanha política, porque tem eleição daqui a pouco? Ele quer sair por cima para ganhar a próxima eleição. E a gente está sendo influenciado por essas decisões tomadas por meio de leis e por meio de relacionamento político na sociedade. Um outro item do macroambiente que é invisível para a gente, para a maioria das empresas, é a evolução tecnológica.
Imagina que você tinha uma fábrica de videocassete. Muitos aí nem sabem o que é, né? Aquelas fitas, certo? Que, vamos falar até diferente. Você atuava no ramo de aluguel de fitas e DVDs de filmes. Não tinha as locadoras? Tinha as locadoras. Poxa, locadora era uma boa, né? Porque você ficava esperando vir para o cinema, o filme, passava a época, você não assistiu, você tinha a opção de alugar na locadora e assistir, porque a quantidade de filme que fabrica é muito maior do que a nossa capacidade de assistir a todos. Só que tecnologicamente estava se desenvolvendo uma comunicação de tal velocidade que passou a permitir o surgimento, por exemplo, de uma Netflix. Que você pagando lá, ao invés de pagar 5, 10 reais por filme que você pegava na locadora, você paga 19, 20, 30 reais por mês no Netflix e você assiste online os filmes. O que destruiu as locadoras? Um concorrente invisível. Porque não foi... eu tinha uma locadora pequena e a Blockbuster, acho que é isso, né? Uma mega locadora que tinha, acho que é esse o nome, que veio e montou do meu lado e me destruiu porque ela era muito maior do que eu. Não. É invisível. Não veio nenhum concorrente se instalar do meu lado. Um concorrente nas nuvens, virtual, que a sede dele está em algum país aí, Estados Unidos, Canadá, sei lá onde, e que você faz um cadastro, põe um número de cartão de crédito, todo mês ele desconta lá um dinheirinho seu, você tem 1, 3, 4, 5 conexões ao mesmo tempo para assistir filmes, milhares. Daí os caras ganham tanto dinheiro que eles começam a ter produção própria, eles financiam a produção de filmes. Um concorrente invisível que surgiu por meio da tecnologia. Certo? E a cultura? A cultura também, assim como a demografia, ela faz parte do macroambiente, porque a empresa não tem força de mudar a cultura. Ela tem que saber que a cultura pode influenciar, né? Os movimentos sociais que a gente tem vivido, as buscas pelas minorias para conquistar os seus espaços e tal, são todas situações fora do controle das empresas que elas tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Então, olha só, eu sou um ser único. Beleza. Não quero me relacionar com ninguém. Joia. Vou ser ermitão, morar no meio do mato, na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, ou vou lá para o Tibete, para o Nepal, né? Vou ser monge lá. Não me relaciono com ninguém. Agora, se eu estiver vivendo na sociedade, principalmente a capitalista, eu, pessoa, assumo o papel de uma empresa que vai fornecer serviços para o mercado. Consequentemente, eu tenho meus fornecedores, tenho meus concorrentes, tenho meus intermediários e tenho meus compradores no mercado. Tenho que me preocupar com os públicos que eu me relaciono. O clube que eu frequento, a igreja que eu frequento, a imprensa, o cabeleireiro, que no caso da empresa, a comunidade financeira, o banco, a imprensa, o governo, grupos de interesse público.
E num nível que eu tenho muito menos controle, eu faço parte do macroambiente que tem a demografia, economia, leis e política, tecnologia, cultura e assim por diante. Ok? Pergunta. Sim. No macroambiente, só para fazer essa diferenciação, por exemplo, comunidade financeira seria instituição, tipo o banco, e a economia seria tipo a situação do país, é isso? A situação do mundo, né? Porque a comunidade Tá. financeira é público. Então, estou com o slide aberto até aí, né? Então, a comunidade financeira consiste em todos aqueles públicos que suprem ou influenciam a capacidade da empresa de obter fundos, obter dinheiro. Os bancos, as empresas de investimento, as corretoras da Bolsa de Valores, os acionistas, né? Todos eles fazem parte desse público financeiro. Tá certo? Então, eu vou passar os slides aqui, ó. Então, nós temos lá marketing, o sistema central está aqui, fala de cada um dos elementos. Aí eu tenho os públicos, quais são os públicos, daí eu venho comunidade financeira, imprensa, tem mais coisas sobre ela, 2 slides, órgãos governamentais e legisladores, grupos de interesse, aí eu tenho público em geral. Todos esses fazem parte dos públicos ou do microambiente. Aí eu tenho o macroambiente, composto por demografia, economia, lei, política, tecnologia e cultura. Demografia, economia, leis e política, tecnologia e cultura. Então, tudo isso eu já falei, né? Não passei os slides, mas falei tudo isso. Mas para complementar a aula, eu passei o slide, como a gravação vai até agora, que nós vamos encerrar a aula, vocês vão ter acesso depois ao filme e ter esses slides complementares aí para vocês estarem lendo e completando a aula. Tudo bem? Tá certo. Lohane está aí? Lohane? Sim, estou. Tá tudo gravado, minha filha? Sim, tá. Tá com Então, 1 hora e seguinte. 36 minutos de vídeo. Tá, então vamos encerrar a aula aqui e Ok. você dá um jeito de me enviar esse vídeo para eu fazer a compilação dele e disponibilizar lá na rede do EVA para todo mundo ter acesso.